assim. Amigo, eu preciso lhe dizer palavras que não posso entender. Pequenas diferenças que nossa vida traz. Apesar de tudo, nós somos iguais. Nem sempre concordamos um com o outro. São fatos que não podemos negar. Mas nossa amizade nos recomenda a paz. É por isso tudo que somos iguais. Somos iguais, apesar das diferenças. Não vivemos de aparências. Somos mais que originais. Na tristeza e na alegria. Na certeza de que um dia não separaremos mais. Eu quero sempre ver você sorrir, até mesmo na hora de partir. Nem mesmo a distância nos pode separar. Os laços da amizade vão ficar. Eu peço a Deus para que você alcance sucessos e vitórias, muito mais. Mas lembre do amigo que não te esquece mais, pois eternamente seremos iguais. Somos iguais, apesar das diferenças. Não vivemos de aparências. Somos mais que originais. Na tristeza e na alegria. Na certeza de que um dia não separaremos mais. Somos iguais, apesar das diferenças. Não vivemos de aparências. Somos mais que originais. Na tristeza e na alegria. Na certeza de que um dia não separaremos mais. Você é mais que um irmão. Oi. Tudo bem? Bom dia. Feliz sábado para você. Se você está vindo hoje pela primeira vez, Feliz Sábado é algo que a gente costuma dizer assim, no dia de hoje, um cumprimento, né, bem característico nosso. Assim, né? Então, Feliz Sábado, será que eles falam Feliz Domingo, Feliz Segunda, Feliz Terça também? Geralmente a gente fala Feliz Sábado para cumprimentar os nossos irmãos de fé, né, nesse primeiro contato que a gente tem nesse dia que nós consideramos pela palavra de Deus muito especial. E eu tenho certeza que você tem aí um sentimento especial nesse momento, e eu queria dizer que é Deus quem está colocando esse sentimento na tua vida agora. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, se você esteve em conexão, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou aí o seu coração, porque os louvores que foram cantados, a ministração que foi feita, o testemunho que foi dado, né, as orações, tudo isso, todas essas partes da adoração que nós temos
a Deus, né, é o contato que nós temos com Ele mais íntimo nesse momento, nesse relacionamento que nós possuímos para com Ele. E se nós estamos buscando a Deus, eu quero dizer para você que muito mais forte Deus nos busca nesse momento. Se você veio aqui procurando encontrar o Senhor, tenha certeza de que o Senhor está procurando você também. E quando o Senhor o busca, se você está aberto para recebê-lo, tenha certeza de que você vai encontrá-lo. Então, se você ainda está se segurando aí, né, dentro do seu coração, dentro da sua alma, aí, se você está se segurando, pode se soltar. Porque quando Deus nos segura em seus braços, né, a gente não precisa temer nada, a gente não precisa ter nenhum tipo de medo ou de sentimento negativo, porque o Senhor toma conta da nossa vida de um jeito tão poderoso e tão especial que é impossível você não se entregar. E eu quero que você experimente isso. E Deus quer que você experimente isso também. É um prazer e um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez para passar o recado de Deus para vocês. E eu queria que você tivesse isso bem em mente. A mensagem, ela vem de um aprendizado pessoal. É uma coisa minha, mas é uma coisa minha no meu relacionamento com Deus. E eu queria partilhar isso com vocês. É meio que um sermão, meio que um testemunho. E eu queria que isso fosse encarado dessa forma. Eu queria que você olhasse para essa mensagem e tirasse, de repente, lições da palavra de Deus, do aprendizado de uma pessoa que é como você, né, tem problemas, tem alegrias, tem frustrações, mas que conseguiu, em 30 anos de adventismo, do sétimo dia, estar seguro nas mãos de Deus. Vamos, antes de iniciar, fechar os nossos olhos mais uma vez, assim como você está sentado, e falar com Deus através de mais uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque nós estamos aqui. O Senhor nos chamou, nós aceitamos o seu convite, não recusamos a influência do seu Espírito para poder estar aqui hoje, e é por isso que estamos aqui, para ter um encontro especial com o Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor também está aqui desde antes de nós chegarmos, para ter um encontro conosco. Abençoe, Senhor, esses momentos, que sejam tão poderosos quanto os que nós tivemos agora há pouco. Que a Tua presença continue a ser sentida em nosso ser, nos movendo a uma decisão ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Como é que você enxerga a sua caminhada espiritual? Se você pudesse descrever, pintar o quadro, de repente fazer um filme aí, o que você imagina? Na minha cabeça vem muitas ideias, né, de imagens, de ilustrações, para poder demonstrar assim, o que eu poderia chamar da minha caminhada espiritual. E uma das formas que eu enxergo a minha caminhada espiritual é uma cena de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você já assistiu esse filme aí. É um filme já não é tão novo assim, tão recente, né? Mas é um filme que conta a história de uma guerra e as pessoas... Qual que guerra que é? A Primeira e Segunda Guerra Mundial? Você sabe qual é? Quem assistiu o filme aí? É uma guerra lá, e eu não me lembro muito bem qual guerra que é, mas eu sei que é um grupo de pessoas que é um pelotão comandado pelo Tom Hanks, que vai lá fazer uma incursão até um determinado ponto para poder resgatar um soldado. Parece que é o único filho de uma família que perderam todas as pessoas na guerra, todos os filhos foram mortos, então ele era o único, eles vão resgatar lá. E a cena, faz um tempo que eu já assisti o filme, mas a cena inicial, se eu não me engano, do filme, é quando eles vão aportar numa praia, e ali aquela praia é dominada pelo inimigo, e eles têm que entrar ali. Eles têm um objetivo que é ultrapassar aquele ponto para continuar andando, né? E essa cena que vocês estão vendo aí, algumas imagens que eu trouxe para vocês verem, mais ou menos dá para ver. Os barcos vão chegando, né, na praia, e ali eles têm que passar a praia, só que o inimigo está, né, adiante, e eles estão atirando, tem bombas sendo jogadas, né, e muitos combatentes caem, e o objetivo é sempre estar avançando, né, tem que avançar, tem que passar por aquele ponto. E às vezes eu enxergo a vida espiritual dessa forma.
Parece que a gente tem aportou numa praia, né, que é a praia da espiritualidade, que é a praia do bem contra o mal, a batalha sendo travada ali, e aí então a gente tem que pegar o nosso fuzil, né, e os poucos suprimentos que a gente tem, e atravessar esse ambiente que muitas vezes é inóspito, né, o inimigo está ali atirando, ele está jogando bombas, estão explodindo ao nosso redor, né, e ao nosso lado estão combatentes que, assim como nós, estão ali tentando também chegar. Só que o que acontece? Nem todos chegam, porque as balas são muitas, os tiros são muitos, e aí então muitos são acertados, e ali eles caem, né, e muitos morrem. A diferença da batalha espiritual que você trava na sua vida e uma batalha de verdade no sentido físico de uma guerra, é que diferente do tiro de uma guerra que acerta o corpo físico, né, se é que podemos dizer assim, e aí então de repente não tem jeito, se você leva um headshot, acabou, né? Um tiro de fuzil aí, não tem o que fazer, né? As possibilidades são mínimas de sobrevivência, ainda mais naquele contexto ali, né? Se você leva um tiro fatal, se uma bomba explode, você pisa numa mina, acabou. Na batalha espiritual é diferente, porque sempre tem um continue, né? Você está ali, levou um tiro, morreu, não, você aperta o continue ali, você pode continuar, você pode avançar um pouco mais, né? E como era legal aqueles continues infinitos que tinha, né? Então você não se preocupava naquele estresse todo de você passar a fase e chegar até o final do jogo, porque se você parasse pelo meio do caminho, você apertava um botãozinho ali e recomeçava tudo de novo, né? E você tinha condições de continuar ali, o checkpoint, né? Sei lá. Então, na vida espiritual a gente tem sempre isso. Sempre uma oportunidade de continuar, de seguir adiante. Então, numa batalha, numa guerra, você, se morreu, acabou. Mas na batalha espiritual, há sempre a chance de você continuar. Ou seja, a escolha não é do inimigo, de mirar em você e te acertar. A escolha está em você, que uma vez caído, pode o quê? Se levantar. E aí você tem, de repente, um pensamento assim: eu não consigo me levantar, eu não tenho forças suficientes. Mas a Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Então, se você não tem condições de se levantar, se você não tem condições de andar, Deus pode erguer você. Deus pode ir lá no meio da batalha, e Ele está ali junto com você, Ele está te acompanhando, você foi atingido, você caiu, mas Deus então ergue você com a mão poderosa dele, Ele restaura as suas feridas, Ele cura a chaga mortal, e aí então você pode continuar o seu caminho. E o caminho da espiritualidade é assim: você é atingido várias vezes, mas você sempre tem a oportunidade de continuar, sempre tem o poder renovado de Deus para fazer você se erguer e continuar o seu caminho. Você consegue perceber mais ou menos esse cenário na sua vida? Você consegue olhar para a tua vida e ver quantas vezes Deus já te ergueu para que você pudesse estar aqui nessa manhã? Você consegue observar o cuidado de Deus na tua vida? E você consegue perceber ao mesmo tempo como o inimigo tenta nos derrubar a todo momento? O inimigo é poderoso em nos derrubar, mas Deus é muito mais poderoso do que ele para nos erguer. E se você hoje está caído, entenda uma coisa: Deus pode restaurar você. Deus pode restaurar a espiritualidade que você perdeu ou está perdendo. Deus pode reacender a chama do Evangelho que um dia ardeu no seu coração e agora está se apagando, ou se apagou totalmente, ou de repente nunca foi acendida. Deus pode erguer você. O tema da mensagem tem mais ou menos a ver com esse aspecto da vida espiritual, que é a sobrevivência. E como eu disse, é mais ou menos um testemunho, são lições que eu aprendi na minha vida espiritual, no meu caminhar com Deus. Eu tenho 31 anos, né? O tempo passa. 31 anos de adventismo do sétimo dia. Eu praticamente nasci na igreja, né? Só não nasci mais na igreja porque eu não nasci no hospital adventista, mas
Fora isso, meu caminhar sempre foi ali junto com a igreja. Participei do departamento infantil, ministério infantil, desbravadores, aventureiros na minha época não tinha, né? São ministérios dessa igreja para adolescentes, crianças, e fui sempre caminhando. A igreja me proporcionou muitos momentos, assim, milhares de momentos super agradáveis, muito bons, acampamentos, excursões, viagens, amizades, né, bons relacionamentos, estudo, né, estudei escolas adventistas, mas também no meu caminhar espiritual, houve momentos em que aconteceram decepções, e não foram poucas decepções. Problemas de relacionamento, né, com pessoas da igreja, coisas que alguém de repente da igreja falou e eu não gostei, né, me feriram, machucaram, coisas que aconteceram e de repente oportunidades que não foram me concedidas e eu queria ter aquela oportunidade, ou então de repente cobranças em alguns aspectos que eu achava que naquele momento não eram boas cobranças, ou não foram feitas de forma sábias. Então, na igreja, na comunidade, nós temos bons momentos e nós temos maus momentos também. Agora, a forma como você lida com bons e maus momentos dentro de uma comunidade espiritual e dentro do teu relacionamento com Deus é que vai definir se você vai continuar um combatente de Deus ou se você vai deixar o fronte, ou se você vai cair na batalha e não vai se levantar mais. Eu queria que você pegasse agora o seu guia de mensagem. E nós vamos trabalhar um pouquinho essas dicas para você ser e você continuar sendo cristão. Então, se você está começando o teu caminhar espiritual agora, isso aqui de repente sirva para você. Mas se você já é adventista, você já é cristão há um tempo, você pode pegar esses conceitos e fazer uma reflexão na tua vida espiritual. Será que isso pode servir para você também? O primeiro conceito, a primeira dica é a seguinte. Vai aparecer ali? Ok? Pode colocar aí para a gente, por favor? Vivencie o fundamento da fé, que é quem? Cristo. Ok? Anota aí, então. Vivencie o fundamento da fé, ou seja, viva o fundamento da fé, que é Cristo. Pergunta, por que que você vem, ou por que que você veio para a igreja, ou por que que você é adventista? Existem muitas coisas boas na igreja, tá? Muitas coisas boas. Só que essas coisas que são boas, elas não podem ser um fim em si mesmas, para você. Você veio para a igreja por causa do coral? Você veio para a igreja por causa do namoro? Namorado, namorada, é daqui? Você veio para a igreja, você se tornou adventista porque você gosta da música? Você se tornou adventista porque aqui você tem uma oportunidade de tocar, de cantar? Você se tornou adventista porque você gosta dos desbravadores, acampamentos, excursões, passeios? Você veio para a igreja adventista porque você gosta dessa comunidade? Todas essas coisas que eu falei são coisas excelentes. Se você deve participar delas, você gosta, né? Mas se você coloca a tua vida espiritual nessas coisas, se o teu namoro acaba, você sai da igreja. Você abandona Cristo. Porque na verdade, você não está com Cristo. Você está com o teu namorado num ambiente onde Cristo está. E você partilha de uma vida espiritual por tabela. Não é a tua vida espiritual, é a vida espiritual do teu namorado, da tua namorada. Se você veio para cá por causa do coral, poxa, eu gosto de cantar de coral, é super bacana. No dia que o coral acaba, o regente de repente vai embora, precisa mudar, não sei. Acabou o coral, acabou a tua motivação de estar aqui. Então você precisa entender que todas as coisas boas da igreja são o recheio, são tempero, na verdade, a cobertura, né? O recheio, o fundamento, a massa principal deve ser teu relacionamento com Deus. Então você tem que vivenciar a tua vida espiritual própria. Você tem que caminhar na tua espiritualidade junto com Cristo. Deus tem que ser o motivador. O maior impacto, um dos maiores impactos que eu tomei na minha vida espiritual foi quando eu saí da minha igreja, a qual eu cresci. Eu tinha os meus amigos ali e eu tive que mudar de igreja. E eu fui para um ambiente totalmente novo, onde eu não conhecia ninguém,
onde o sistema de culto era um pouco diferente, onde as coisas não funcionavam da forma como funcionava na minha igreja. O que eu fiz? Eu me fechei. Por quê? Porque não é como lá é melhor. Mas não é questão de ser melhor ou ser pior. É a questão que é apenas diferente. Mas é o mesmo Deus. Expresso na mesma crença, da mesma forma. E são minha família ali também. Então, você não pode ficar cercado de repente um ministério, de repente uma ação, uma atuação na igreja, porque se você se segura nisso, o dia que isso é tirado de você, e muitas vezes isso acontece, tá? Você não fica. Quando você viaja para um outro lugar, você procura uma igreja adventista lá para você frequentar o dia que quando você está fora? Você gosta de estar ali, você se sente parte de uma família que está além deste templo? A gente precisa entender isso. Às vezes nós ficamos tão envolvidos com ministérios, programas, debates, calendários, conceitos, que nós nos esquecemos do principal, que é viver com quem? Com Jesus. Cristo é o fundamento da fé. Segundo conceito, faça as coisas acontecerem. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Hebreus. Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. Livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. E diz assim: Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui nós temos então dois tipos de pessoas na igreja, tá? Tem tempos iguais de igreja, tá? Elas vieram para a comunidade da fé, aceitaram Jesus, só que um grupo cresce e se desenvolve, e outro grupo não cresce e não se desenvolve. E aí tem uma analogia com o crescimento humano. A criança pequenininha, ela amamenta, ela não pode comer alimento sólido, ela tem que tomar o leite, né? Só que se você continuar tomando leite para sempre e não comer nada mais além do que beber leite, o que vai acontecer com você? Você não vai se desenvolver, né? E tem gente na igreja que é assim, está há 20, 30 anos como adventista, mas parece que acabou de ser batizado hoje, tem o mesmo conhecimento bíblico, doutrinário, a mesma experiência, de como se ela tivesse entrado na igreja hoje. E não no sentido do amor, mas no sentido mesmo das experiências espirituais que vão sendo acumuladas ao longo da nossa vida, das oportunidades. Então, não fique esperando as oportunidades caírem da mão do pastor, dos líderes ou da organização. Aprenda a crescer na fé sem depender que outras pessoas fiquem te escorando o tempo todo. Eu sou pastor de algumas comunidades e eu me deparei com uma igreja que está num lugar há 20 anos. E todas as vezes que precisa ser feito alguma coisa, eu tenho que ir lá. Se precisa visitar alguém, eu tenho que ir lá. Se precisa dar a palavra para alguém, eu tenho que ir lá. Quando eu não estou lá, não tem sermão. Eles colocam um DVD de um pastor para poder assistir. O DVD do pastor Eduardo fica assistindo lá. Porque ninguém sabe pregar, ninguém sabe cantar, ninguém sabe ministrar, ninguém sabe fazer nada. E são
adventistas há 20 anos. Estão ali há 20 anos. Mas é como se eles tivessem sido batizados ontem. Então, o que de repente faltou, né? Faltou essa busca pelo crescimento. Aqui está a minha esposa. Está ali no segundo banco. A minha esposa, ela foi batizada com 13 anos. Com 13 anos, pouquíssimo tempo depois dela ser batizada, ela assumiu, foi feita uma eleição na igreja, e a igreja decidiu que ela deveria ser a pessoa que assumiria o ministério infantil. Recém-batizada, 13 anos de idade, assumindo o ministério infantil, cuidar de todas as crianças da igreja, tá? A igreja central da nossa cidade, mais ou menos ali 150 membros. Professoras muito mais experientes do que ela, estavam sob a responsabilidade dela. O que ela fez? Ela pesquisou, pegou todos os manuais, procurou quem que era por direito, de repente ensinasse ela, a esposa do pastor, ficou sabendo de um treinamento aqui em Belo Horizonte, os pais dela não eram adventistas, veio junto com os tios, o pessoal da igreja, para o treinamento, tá? Sem ter condições de vir, aprendeu, leu tudo, estudou demais e se tornou uma expert em ministério infantil. E aí então ela assumiu, fez uma reforma nas salas do ministério infantil, e ela fez o ministério infantil crescer e andar de acordo com os eixos que tem que ser, que até então também não era muito assim feito da forma sistemática como deveria ser feito. E ela fez isso com 13 anos, recém-batizada. A gente não precisa ficar esperando as oportunidades caírem do céu, a gente tem que buscar para a gente mesmo. Então, de repente, você está aí no banco falando assim, puxa vida, eu não faço nada aqui nessa comunidade. Tem serviço? Tem. É só você procurar. Você pode ser útil. Você pode crescer. Leia, estude, valorize as coisas, valorize os eventos, os programas, participe dos ministérios, procure saber, procure conhecer e procure se engajar. Não espere, faça você mesmo. Terceiro conceito. Busque relacionamento com sua crença. Busque relacionamento com a sua crença. Marcos capítulo 2, verso 14. Novo Testamento, também livro de Marcos, capítulo 2, verso 14. E diz assim: quando Jesus ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e fez o quê? Seguiu. Jesus chamou discípulos. Assim como Jesus chamou discípulos, Ele chama você hoje. O que Jesus disse para você? Vem e me segue. Certo? Agora, Mateus falou assim, tudo bem, Senhor, eu vou. Mas é o seguinte, eu moro aqui, toda vez que o Senhor passar por aqui, aí eu venho te ver. Foi assim que Mateus fez? Não, Mateus agora deixou e andou com Jesus, né? Ele teve então esse carinho, essa amizade e esse discipulado aconteceu na vida dele. Assim também, você também tem que ter um discipulado acontecendo na tua vida. E discipulado, quando eu falo, não é simplesmente um programa da igreja que você vem no sábado à tarde e assiste. Isso faz parte do processo de discipulado, mas não é tudo. Você tem que ter realmente um relacionamento íntimo com Deus, tá? Que transcende o ambiente da igreja, prédio físico, e que vai aonde você está. Porque aonde Jesus está, você está. Aonde você está, Jesus está ali junto com você. Então, 3 coisas que você precisa aprender nisso é o seguinte: não é um culto que vai te dar suporte total espiritual. Eu venho aqui, ouço uma boa mensagem, aprendo bacana, volto para casa a semana inteira, não leio a Bíblia, não faço oração, não aprendo nada, não vejo nada, não acesso nada que seja cristão. Não, você tem que ter esse relacionamento todos os dias. Você tem que se alimentar espiritualmente todos os dias. Segunda coisa, a igreja está além das portas. O conceito de igreja do Novo Testamento é ajuntamento de pessoas. Então, quando estamos juntos, somos igreja. Quando estamos sozinhos, somos templos vivos do Espírito Santo.
Então nós somos a igreja de Deus aonde quer que nós vamos. E é aonde nós estamos, lá fora, tá? É aonde a missão de Deus começa na nossa vida. Não é assim? Se nós estamos aqui é porque alguém foi lá e buscou a gente, não é? O Espírito Santo levou alguém lá e aí então nós fomos impelidos a estar aqui. Então a missão do ministério, a missão da igreja, a missão do membro, que é de todos nós, a missão de Deus, ela não começa aqui dentro, ela começa lá fora. Quando nós estamos lá fora, e quando nós buscamos as pessoas lá fora, e quando nós somos buscados por Deus lá fora para estar aqui. Então a igreja, gente, não é simplesmente esse momento que acontece aqui. Igreja somos nós, de onde quer que nós estejamos. E nós precisamos entender isso. Assim também, nós temos que levar a nossa vida espiritual além dessas portas, aonde quer que nós estamos. Vivenciar a espiritualidade. E por fim, a última coisa, Isaías 46, verso 4. Isaías 46, verso 4. Olha só o que Deus tem a dizer para você. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ou seja, o seu foco aqui dentro deve ser Deus, tá? Cristo, Jesus, o Espírito Santo. O seu foco aqui deve ser Ele e sua missão. Ninguém, nem nenhuma atitude de uma pessoa ou grupo, sejam membros, líderes ou o próprio pastor, pode tirar de você o privilégio da fé, a menos que você queira. Lembre-se, o foco ainda e sempre será quem? Jesus. Teve um acampamento lá numa das igrejas, eu fui, e o pessoal que estava organizando estava muito sobrecarregado, um acampamento de carnaval. O pessoal estava muito sobrecarregado. E aí com isso veio o estresse, né? E com o estresse a gente acaba fazendo coisas que a gente não faria normalmente. E geralmente não são coisas boas. Havia uma pessoa que foi nesse acampamento. E ela era da igreja e tal. Chegou no acampamento, eu não sei o que ela imaginou que seria o acampamento, mas não era acampamento chique, assim, que você vai em hotel fazenda e tal, não. Era aqueles acampamentos meio rústicos, você vai ali e tal. E a comida, você faz aquela fila, né? Tem aquele pão lá com margarina e, né, um suco. E aí a pessoa chegou ali e falou assim, eu não vou tomar esse café. Eu não quero isso. E aí então, um dos organizadores do evento falou assim, então você vai pegar as suas, se você quer comer outra coisa, é isso que tem para comer. Se você quiser comer, você vai embora e compra lá fora e você traz aqui para dentro. E a pessoa ficou assim bem chateada com aquilo, falou, e saiu da igreja por conta daquilo. A pessoa deixa de ser adventista, a pessoa larga a fé, deixa Deus de lado, esquece o sacrifício de Cristo, esquece o servo sofredor, o próprio Deus que se fez carne, veio, habitou entre nós, e que morreria por aquela única pessoa, se ela fosse a única que aceitasse o sacrifício dele. Ou seja, é um amor incomparável, inimaginável. E a pessoa deixa tudo isso de lado, porque alguém falou uma coisa que ela não gostou. É por isso que a palavra de Deus nos previne, dizendo que nem a morte nem a vida, nada pode te separar, nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Essa é uma decisão sua. Eu não estou dizendo aqui que você tem que esquecer as pessoas, pelo contrário, por isso que eu coloquei, o seu foco deve ser Deus e a sua missão. Então
que Deus espera de mim aqui? Que eu seja uma bênção e uma luz para os outros. Que eu continue firme na fé para sustentar aqueles que estão fracos, que estão caídos. Às vezes nós buscamos muito sustento, mas nós temos que entender que há um momento de ser sustentado, mas há um momento de sustentar. E Deus espera isso de você hoje. Que você seja uma coluna da igreja dele. Ele espera que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, para que você seja de fato abençoado por Deus, uma bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Se existe alguém aqui hoje que está chateado, se é você, pensando assim, eu vou sair dessa igreja porque alguém falou uma coisa que eu não gostei, porque as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria que acontecessem, esquece isso. Não é esse o teu foco. O teu foco não é como as coisas estão sendo feitas, estão sendo dirigidas, se você está sendo privilegiado ou se alguém está sendo desprivilegiado. O teu foco é ser uma bênção aqui. Isso só vai acontecer se você tirar os olhos um pouquinho das coisas e começar a enxergar quem. Você não veio aqui para quê? Você veio aqui por quem? Por Cristo Jesus. Entenda isso. Eu queria terminar essa mensagem contando uma coisa que aconteceu comigo e com o Breno. Nós estamos estudando juntos, fazendo mestrado lá no Paraná. E quando nós fomos chamados para... Quer dizer, ele já estava certo de ir, mas aí o pastor administrador aqui da nossa região chegou para mim e falou assim, olha, você quer ir junto? Sei que você gosta de estudar e tal, você vai. Mas nós estamos num momento assim, nós estamos muito apertados financeiramente, nós estamos aí com muitos projetos acontecendo e nós não temos condições de te ajudar financeiramente a fazer esse curso. Se você quiser, vê aí a tua vida financeira e se você quiser, você pode fazer. E aí então, eu conversei com minha esposa, a gente chegou a uma conclusão de que dava pra gente fazer. Só que aí, nós tínhamos entrado em contato com umas pessoas lá no Paraná, e aí conseguimos um lugar para ficar. Pessoas da igreja, que nós nunca havíamos conhecido antes. Abriram as portas da casa deles pra gente poder ficar lá. E aí então nós fomos, eu e o Breno, para lá, ficamos uma semana e chegamos ali. Ficou tranquilo, dentro do orçamento. Dessa última vez que nós fomos, nós ficamos sabendo que não tínhamos condições de ficar no mesmo lugar e estava muito em cima para achar outro lugar. E aí então agora a gente vai ter que bancar por nossa conta. E aí ficou muito apertado, muito apertado. E lá nós tínhamos alguns colegas, pastores de outros lugares que nós também nunca havíamos conhecido. Outras associações adventistas de outros lugares. E um desses colegas, numa conversa, perguntou assim, escuta, vocês estão ficando aonde? E a gente falou, estamos por aí, né? Tipo, um lugar aqui, outro mais barato que a gente consegue encontrar. A gente não falou isso, mas ele entendeu que era assim. Aí ele começou a perguntar e falou, escuta, mas vocês estão aqui por conta? Ele falou, a gente está aqui por conta. Tá bom. No outro dia, ele chegou pra gente e falou assim, eu preciso conversar com vocês. E aí na parte da tarde, depois da aula, ele falou assim, vocês conhecem o hotel tal? A gente falou, sim, conhecemos. Pois tem um quarto lá reservado para vocês. E aí eu vou pagar isso aí para vocês. A gente vai dar um jeito aqui. Vocês podem dar entrada lá assim que vocês saírem daqui. E outra coisa, eu conversei com os colegas e é o seguinte, nós vamos juntar, nós vamos não só pagar essa estadia para vocês, mas como também todas as refeições que vocês vão fazer daqui em diante, nós vamos pagar para vocês e vocês agora começam a comer junto com a gente. Sabe o que eu senti? Senso de família. Família de Deus, que está presente em todo mundo. É a tua família. Se você tiver que se ater a algumas coisas, se atenha às coisas positivas e não às negativas. A gente valoriza muito o negativo, né? A gente olha muito com olhar crítico para tudo negativo. Olha as coisas boas. Olha as coisas boas. E sabe o que você vai ver no meio de todas essas coisas boas?
o teu foco principal, Jesus Cristo. Se esse é o teu desejo. Se você, de repente, está aqui nesta comunidade frequentando, pode ser há 1 ano, há 1 mês, há 1 semana, há 20 anos, mas que ainda não tem o seu foco firmado na palavra do Senhor. Se o teu foco aqui não é Jesus Cristo, se a tua vida espiritual não consegue ultrapassar aquelas portas ali, se a tua busca espiritual ainda não aconteceu como deveria acontecer, o teu crescimento ainda não aconteceu, eu queria que você se levantasse, eu queria que você participasse comigo dessa oração. Se você acha assim, não, eu estou crescendo, mas eu poderia dar mais em nome de Jesus, eu queria que você também ficasse em pé, e eu queria orar por você. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, por favor, quando estamos juntos, às vezes a nossa tendência é olhar para os pontos negativos dos nossos irmãos, da nossa estrutura, dos nossos programas. Somos tão críticos às vezes, Pai. E com isso perdemos bênçãos maravilhosas que estão ao nosso redor. E deixamos de ver essas bênçãos porque estamos focados nos pontos que não nos agradam. Deus, nos ajude. Fecha os nossos olhos para o negativo e abra os nossos olhos para o positivo. Ajuda-nos não a ser cegos diante de necessidades de mudanças, mas que possamos fazer isso com o espírito da paz, o espírito cristão. Pai, ajuda-nos para que enxerguemos o Senhor aqui, que o Senhor seja o nosso foco, que o nosso relacionamento contigo seja o foco não só desse momento, não só do nosso ministério, não só da nossa missão, mas o foco de todos os aspectos da nossa vida. Que o nosso desenvolver espiritual não seja apenas o sermão de sábado de manhã, que o nosso louvor não seja as músicas cantadas no culto, mas que seja a nossa vida transcendendo estas portas e iluminando o nosso bairro, a nossa casa, a vida de nossos amigos, vizinhos, parentes, com o poder do Evangelho ardendo em nosso coração. Alimenta-nos, Pai, para que possamos alimentar a outros. Usa-nos conforme o Teu poder e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.